7h42, a gente volta a falar sobre Black Friday. São muitas as mensagens que chegam aqui com os nossos ouvintes. As promoções, os descontos continuam pelos próximos dias, até o fim do mês, em muitos estabelecimentos. E para você ficar atento com essas compras, ou você que comprou ontem, agora está esperando o seu produto chegar, tem a questão do prazo de entrega, direito de troca. Será que eu posso trocar? Ih, chegou o produto, não era bem como eu imaginava. Eu acho que essa oferta aqui não era bem oferta, era uma pegadinha, era um golpe. Quais são os direitos dos consumidores, principalmente nessa época do ano? Para nos explicar, está na linha conosco Arthur Rolo, advogado especialista em direito do consumidor e secretário nacional do consumidor. Doutor, obrigada por atender a Band News FM nessa manhã de sábado. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Débora. Tudo bem e você? Tudo certo também. São muitas as mensagens chegando aqui dos nossos ouvintes sobre as compras nessa Black Friday. Quais são os cuidados que o consumidor tem que ter quando temos aí uma mega promoção, ofertas, algo muito tentador? Bom, primeiro, não comprar no impulso, né? A gente tem mania de comprar porque está barato, porque a gente acha que está barato, porque está na promoção, mas é importante deixar claro que o calendário brasileiro é completamente diferente do calendário americano. E a Black Friday, até pelo próprio nome, ela vem do calendário americano, porque anteontem, quinta-feira, foi o dia de ação de graças lá nos Estados Unidos, e a sexta-feira posterior ao dia de ação de graças, que é o feriado americano mais importante, é a Black Friday para liquidação dos estoques para o Natal. Aqui o calendário é diferente, aqui a data mais importante é o Natal, então a nossa verdadeira promoção, ela acontece lá para o dia 15 de janeiro. Então aqui o calendário é diferente. Agora, tentar adaptar para o calendário brasileiro e efetivamente algumas coisas saem mais baratas. Então, pesquisar, não sair comprando, como você disse, ainda as ofertas ainda se estendem, mas pesquise. O ideal quando você vai comprar na Black Friday, Débora, é você pesquisar um mês antes, monitorar o preço, porque eles costumam fazer o que a gente chama de maquiagem de preço. Eles sobem o preço antes da Black Friday para falar que deram desconto na Black Friday. Então, pesquisar bastante, comprar o necessário e não se endividar, porque começo de ano tem uma série de despesas. É muito importante não exagerar nas compras. Bom, doutor João Pedro Mello aqui, bom dia para o senhor. Eu queria saber a respeito dessa questão da Black Friday, né? O senhor falou a respeito dessa mudança de preço, maquiagem de preço, etc. A gente vê mesmo isso acontecer. Agora há pouco o nosso ouvinte mandou uma mensagem para cá a respeito dessa questão de que lá nos Estados Unidos é a questão da queima de estoque, renovação do estoque para o Natal. Aqui no Brasil a gente sabe que o nosso ponto é o Natal mesmo, só que ainda a respeito dessas questões, o que o consumidor pode fazer, de repente, diante de você ter ali um produto que não está disponível em todos os tamanhos, ou, de repente, um produto que, na hora que você vai comprar, mudou a voltagem, mudou o valor? Tem alguma forma do consumidor se defender diante disso? Bom, João, você remete ainda aos Estados Unidos. Um outro ponto também que a gente tem que considerar é que lá os impostos incidem no caixa, e aqui os impostos incidem antes. Então, quando o comerciante dá o desconto nos Estados Unidos, ele dá o desconto em cima do imposto também, porque o imposto vai incidir só no caixa. Aqui não, aqui o Estado não dá o desconto no imposto, então ele só consegue dar desconto na margem de lucro, por isso que o nosso desconto é menor. Mas o que acontece? Tudo que foi prometido para o consumidor é oferta nos termos do artigo 30 do Código do Consumidor. Prazo de entrega prometido é oferta, voltagem do aparelho é oferta, características do aparelho são oferta. Então, se ele comprou 220 e veio 110, é o que a gente chama de descumprimento de oferta. Descumprimento de oferta, para você ter uma ideia, João, ele pode ensejar, inclusive, desfazer o negócio no próprio estabelecimento comercial. A maioria das pessoas, quando compra na Black Friday, compra pela internet. Que significa que a partir do momento que o produto chega na casa dela, ela tem 7 dias para se arrepender, ela não precisa dar motivo nenhum, justificativa nenhuma, ela pura e simplesmente se arrepende e não pode ser nada comprado dela.
quando ocorre o descumprimento da oferta, mesmo que o consumidor compre na loja, ele compre na loja, por exemplo, para entregar dali 10 dias na casa dele. Se não entregar em 10 dias na casa dele, ele tem lá o artigo 35, que permite, inclusive, que ele desista do negócio mesmo na loja. Então, tudo que foi combinado para o consumidor, em relação ao prazo de entrega, em relação a modelo, a características, a voltagem, tudo isso tem que ser cumprido com o consumidor. Se não foi cumprido, ele pode desistir do negócio. Lembrando que quando ele compra fora da loja, ele tem 7 dias a partir da efetiva entrega do produto, quando ele pega o produto na mão, para desistir. Doutor, mais cedo até contava aqui de uma experiência dessa mudança nos valores na hora de finalizar a compra. Por exemplo, uma camiseta branca tamanho P tem um valor. Na hora que você seleciona a camiseta no tamanho M, o valor aumenta, às vezes dobra. Ou o mesmo modelo, só que em vez da cor branca está na cor preta. É outro preço. Isso é propaganda enganosa ou não? E o estabelecimento pode cobrar valores diferentes para tamanhos diferentes? Na verdade, o produto é o mesmo. Se o produto é o mesmo, o preço tem que ser o mesmo. Então, exceto, vamos falar de carro, por exemplo. Carro, quando você compra uma pintura diferente, você tem preços diferentes, porque tem uma pintura que é perolizada, tem outra pintura que é fosca, então tem uma justificativa para isso. Agora, uma camiseta, uma saia, não tem. O tamanho do tecido, a não ser que seja uma disparidade muito grande, de um padrão muito pequeno, porque naturalmente um tamanho maior leva mais tecido, tem um custo maior. Mas o fundamental, Débora, é informação. Normalmente não tem essa disparidade de preço, mas é importante o consumidor, nas etapas da compra, porque como você falou, às vezes você está comprando no site, a hora que você vira a tela, muda o preço, joga um frete lá em cima. Então é importante ficar atento. A hora que comprar, não vai dando o enter lá, não vai clicando indiscriminadamente, vai etapa por etapa, devagarinho, e prestando atenção nas informações, porque às vezes o prazo de entrega muda. Já aconteceu isso comigo. Você vai comprar, tá lá, prazo de entrega 1 dia, aí a hora que vira a página tá prazo de entrega 15 dias, aí às vezes tá um preço, aí acrescentam um frete absurdo, que se você olhar em um outro site, se você somar o preço do produto com o preço do frete, você vai pagar mais barato. Enfim, não comprar no afogadilho, na pressa, no desespero, ir por etapa, e lembrando que comprou no impulso pela internet, tem o direito de arrependimento que você pode exercer, e conta 7 dias a partir da entrega efetiva do produto. Bom, doutor, uma outra questão, né, que surge muito nessa época de Black Friday é o seguinte: comprei esse produto, claro, demorou um pouquinho para chegar, demorou 10 a 15 dias para chegar, e de repente é uma roupa, não me serviu. Essa questão de repente, algumas lojas dizerem que não podem trocar porque era um produto de oferta e etc., cabe algum tipo de recurso por parte do consumidor? O consumidor tem como se defender dessas situações? Claro, salvo as questões, por exemplo, de aparelhos que não funcionaram, que a gente sabe que tem o direito do consumidor que permite essa troca. Mas como é que funciona no caso de outras situações? Bom, então vamos lá. A gente tem a troca costumeira na loja, que acontece principalmente em datas comemorativas. Então, tem um direito costumeiro, isso não está no código, mas não está no código diretamente, porque o artigo 7º caput do Código de Defesa do Consumidor fala que o costume é fonte do direito do consumidor. Então, a gente tem um direito costumeiro, João, no Brasil, de trocar presentes quando peças do vestuário, quando o tamanho é maior, o tamanho é menor, a pessoa que é presenteada não gosta da cor, mas o que acontece? Como é um direito costumeiro, se a loja no momento que vai vender fale, olha, esta peça aqui, essas peças são peças promocionais, então a gente não faz aquela troca costumeira. Ela pode fazer isso? Pode. Aí a troca só ia ficar possível naqueles casos de vício, por exemplo, se a blusa está descosturada, se a camisa está faltando botão, se a calça não fecha o zíper, aí ia poder fazer a troca. Mas lembrando que quando a gente compra pela internet, a gente tem o direito de arrependimento. Então, se a loja criar qualquer embaraço para trocar,
é só exercer o direito de arrependimento, devolve dinheiro e compra de novo. Vai comprar pelo preço mais caro porque saiu da Black Friday? Pode acontecer, mas também ficar com um produto com um tamanho menor, um tamanho maior, que você não vai conseguir usar, também não é negócio para o consumidor. E a loja tem que ficar atenta também a fidelizar o cliente, porque alguém que não consegue fazer essa troca não vai voltar a comprar naquele estabelecimento e não vai indicar para outras pessoas também, né, doutor? Vou dar um exemplo até que aconteceu com a minha mãe. Ela ganhou um presente, fora da Black Friday, tá? Tô falando em trocas em geral. Ela ganhou um sapato de presente, não serviu. E aí fui junto com ela trocar na loja do shopping. Tava na embalagem, tava dentro da caixa, tava com a etiqueta. Claramente o sapato não tinha sido usado. Ela pediu para trocar e a vendedora falou: você tem a nota fiscal? Ela falou: não, porque foi um presente, não tenho a nota. Troca só com a nota fiscal. Aí eu já comecei a ficar nervosa. Falei: mas como nota fiscal se ela ganhou o presente, né? E aí a vendedora não trocou. Falou: esse sapato não foi comprado nessa unidade, foi comprado na loja de rua. E a gente estava lá na loja do shopping, é franquia. Começou a explicar, não trocou o sapato de forma alguma. E aí eu claramente saí muito desapontada, minha mãe também, que eu falei: poxa, eu jamais compraria nessa loja, não vou indicar para outras pessoas, porque ela ganhou um presente, ela não é obrigada a ter a nota fiscal e a troca não foi feita. Aí eu pergunto, doutor, a troca, então, ela não é a loja não é obrigada a trocar o item, ela teria que colocar, sei lá, um vale-troca, um cupom, teria que deixar claro no momento que a pessoa comprou que é só naquela determinada unidade, as demais não aceitam essa troca. Como é que isso funciona? Mais uma vez, Débora, o que é importante é a informação. Realmente tem isso que você falou de franquia, mas para o consumidor, a sensação é de que é uma mesma rede que ele pode trocar em qualquer estabelecimento daquela rede. E não é à toa isso. O consumidor tem essa impressão. Então, se só pode trocar eventualmente produto naquela loja, tem que ter a informação. Se não tiver essa informação, pode trocar em qualquer loja. Nesse caso específico aí da sua mãe, uma dica para você para o futuro: tentar falar com o gerente, tentar falar com o supervisor, que normalmente costumam ser mais acessíveis, né? Mas essa exigência de troca, de nota fiscal para fazer a troca, é absurda e, inclusive, Débora, mesmo para invocar lá o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, quando você tem qualquer problema no produto, que está faltando botão na camisa, está com o zíper da calça com problema, normalmente o consumidor não guarda a nota fiscal. Uma dica interessante é colocar o CPF na nota, porque você colocando o CPF na nota, a loja consegue buscar pelo número do CPF e a nota fiscal no sistema. Então, mesmo que você não tenha a nota, tem lá o CPF. Mas muitas vezes o consumidor é presenteado, como você diz, aí a loja normalmente coloca lá uma etiqueta de troca. Na caixa de sapato, coloca lá um carimbo dizendo até quando pode ser trocado, ou dá uma etiqueta de troca, coloca lá o modelo do sapato, a data que foi comprado, tudo, e dá para o consumidor presentear a pessoa com aquela etiqueta de troca para facilitar. Mas, como você disse, em alguns casos eles dificultam essa troca, acabam não fidelizando, mas infelizmente, Débora, como nós como consumidores somos vulneráveis, porque nós somos vulneráveis, você não compra mais naquela loja, mas um monte de gente vai lá e compra. Então, esse negócio de boicote individual, que eu também já fiz, não funciona. O boicote só funciona quando várias pessoas fazem. Doutor, para encerrar aqui da minha parte, pelo menos, a gente tem uma dúvida de um ouvinte aqui de Brasília, que diz o seguinte, que ele fez a compra há um tempo atrás na Black Friday, se não me engano, 1 ano atrás na Black Friday, e aí ele fala que a compra foi confirmada, debitaram do cartão dele, e aí 2 dias depois essa compra foi cancelada porque, segundo o site, a empresa não tinha mais aquele produto, aquela oferta disponível. Como que ele pode recorrer dessa questão? Porque no momento que ele comprou, a compra foi feita, foi debitado no cartão, tudo isso foi feito, mas aí depois, na hora de entregar, essa empresa disse que não tinha o produto. João, isso acontece bastante, tem 2 coisas que acontecem bastante assim, compras em internet. Vender por um preço errado, um preço menor e cancelar a venda porque o preço é menor, e isso que você falou, vender e depois não conseguir entregar porque o produto não tem em estoque e cancelar a venda.
Uma vez, as ofertas estão lá no site como se fosse uma vitrine de shopping. A partir do momento que você clica lá, aceita, você paga, deixa de ser oferta e passa a ser contrato. Em contrato a gente fala, tem uma expressão em latim, né, juridiquês, pacta sunt servanda. O que é isso? Combinou, tem que cumprir. Então, exato aquilo que combinou tem que cumprir. Se combinou que vai entregar o produto, tem que entregar o produto. E o consumidor tem o direito de exigir, inclusive, o cumprimento forçado, entrar com uma ação judicial para exigir isso. Então, nesses casos, quando cancelar unilateralmente a venda, eles são obrigados a vender o produto, ele vai ter que arrumar o produto, vai buscar em outro fornecedor, porque hoje isso também, João, é muito fácil, você não tem o produto em estoque, você compra de outro e entrega para o consumidor. Ele vai ter que cumprir a oferta, vender o produto, entregar o produto exatamente por aquele preço que o consumidor adquiriu. No caso de erro no anúncio, só não vai precisar cumprir quando a disparidade de preço for muito grande. Por exemplo, o produto vale 1.000, anunciou por R$10, alguma coisa assim, senão tem que cumprir também. A regra é o seguinte, combinou com o consumidor, tem que cumprir, e se não cumprir, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado, reclama no Procon, reclama no consumidor.gov.br e, eventualmente, entra até com ação no juizado especial cível, no fórum mais próximo da sua casa, naquelas causas de até 20 salários mínimos, não precisa sequer contratar advogado. Olha, a Miriam, nossa ouvinte, conta uma coisa que aconteceu com ela, que já aconteceu comigo, com uma pessoa conhecida, inclusive no mesmo site, viu, Miriam, que você comprou o seu item. Ela diz que lá consta que o produto foi entregue, mas não entregaram, ela não recebeu. E aí fica aquele jogo de empurra, né? Doutor, como é que o cliente deve proceder nesse sentido? Como consta lá, quando consta que o item foi entregue, mas a pessoa não recebeu. Quais são os canais? Qual é o caminho? Primeiro caminho, Débora, é sempre reclamar junto à empresa. Então, entrar lá, assim, precisaria melhorar esse contato aí dos sites com os consumidores. A gente tem uma dificuldade extrema quando quer fazer alguma comunicação, quando dá algum problema. Mas o certo seria o seguinte, ter um canal de atendimento eficiente do site, o consumidor entra lá, está falando, está constando que o produto foi entregue, não recebi o produto não foi entregue, quero saber quando o meu produto vai ser entregue. Então, o primeiro caminho é reclamar no site. Se tiver resposta aí 2 dias, muito bem, se não, exerce o direito de arrependimento. O ônus de provar que o produto foi entregue não é do consumidor, é do fornecedor. Então, na dúvida, é sempre o fornecedor que vai ter como provar que aquele produto foi entregue, porque, por exemplo, quando chega numa portaria de prédio, eles pegam lá o recibo do porteiro do prédio. Muitas vezes a entrega acontece, mas acontece em endereço errado. E isso é problema da logística do fornecedor, não é problema do consumidor, e o consumidor não pode pagar por isso. Reclama na loja, não resolveu, reclama no Procon, reclama no consumidor.gov, essas grandes plataformas estão lá no www.consumidor.gov.br, é o site oficial da Secretaria Nacional do Consumidor. A gente sabe que tem sites privados de reclamação também, que também costumam resolver o problema do consumidor. E se não resolver nada disso, lamentavelmente o caminho é da ação judicial, que é um caminho que dentro do possível deve ser evitado, mas às vezes é necessário. Olha, é uma dor de cabeça, viu? No fim, resolve, né? No meu caso, eles pedem às vezes as imagens. Mas será que ninguém recebeu no seu nome? Não tinha ninguém, mas é um caminho longo, mas muitas vezes dá certo. Depois conta pra gente, viu, Miriam? E para encerrar, doutor, tem muitos ouvintes falando do seguinte, é curioso como as ofertas da Black Friday se estenderam para o supermercado, como o João Pedro até falou, né? Tem gente falando do azeite. Não, o azeite estava R$28 semana passada. O azeite está preço de ouro, né? Está preço de ouro o azeite. Subiu muito. Impossível. O pessoal eu fui comprar azeite outro dia, tô usando o óleo. Deixou de usar azeite. O azeite. Não dá para usar. Então, e tem ouvinte falando, olha, semana passada estava por R$28, ontem foi no supermercado, foi para 50 e poucos. R$40, enfim, e subiu, ao contrário. Bom, quem deu print, né? Tem lá a foto, de repente, de uma oferta, ou tem um jornalzinho do supermercado, tem a comprovação de que um item determinado, eu falei do supermercado, mas pode ser outro produto, a pessoa que estava acompanhando viu que estava num valor inferior. Até peguei aqui a mensagem de um ouvinte que falou que acabou comprando o celular e achou que 15 dias antes o celular estava mais barato ainda do que a oferta, entre aspas, da Black Friday. Quem tem esse material, doutor,
O que deve fazer? Como é que pode entrar em contato com esses canais oficiais para demonstrar, essa oferta é enganosa, porque um mês antes o produto custava tanto e agora está mais caro. Como deve fazer? Bom, primeiro, para isso tem o direito de arrependimento que a gente falou, né? Você tem 7 dias, você fica monitorando o preço, se perceber que foi enganado, que aquela oferta foi anunciada como uma grande compra, um grande desconto e não tinha desconto nenhum, você tem aqueles 7 dias para se arrepender. Vale a pena enfatizar isso, porque é um direito bastante forte do consumidor. Agora, para a empresa não passar impune, tem que encaminhar isso para os PROCONs, reclamar lá no site www.consumidor.gov.br e também nos sites privados de reclamação, porque tudo isso vai ser apurado posteriormente e isso leva à punição das empresas e, sem dúvida nenhuma, previne problemas nos anos seguintes, porque aí, a partir do momento em que essas empresas são punidas, elas entram lá no cadastro de reclamações fundamentadas dos PROCONs, elas entram nas listas de sites não recomendados dos PROCONs, e isso acaba ajudando a Black Friday dos anos seguintes, porque a gente, infelizmente, teve um período de Black Fraud e a gente não quer voltar a esse período, a gente quer que os fornecedores ajam corretamente com os consumidores, até pelo que você falou, para fidelizá-los. Muito bem, Arthur Rola, advogado especialista em direito do consumidor, dando uma aula para a gente hoje. Obrigada pela gentileza de atender a Band News mais uma vez. Até uma próxima conversa, doutor. Obrigado, Débora. Obrigado, João. E um bom dia de trabalho para vocês. Valeu, Até mais, obrigada. doutor, muito obrigado.